Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje é bem diferente e bem legal. O vídeo de hoje, amores, é Gleice Responde. Vou estar respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? Que vocês sempre deixam aí. Eu abri, amores, uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tá? Então, quem ainda não me segue no Instagram, vou deixar passando o Instagram pra vocês irem lá me seguir, que eu tô sempre postando coisinhas por lá e pedir pra vocês deixarem perguntas pra me estar respondendo aqui em vídeo, tá bom? Deixei uma caixinha de perguntas também lá na comunidade do YouTube e recebi mais ou menos 4 perguntas do YouTube, tá bom? Então, vou deixar as perguntas passando aí conforme eu vou respondendo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de comentar aí que eu posso estar gravando um outro vídeo respondendo outras perguntinhas de vocês. Como eu uso o meu celular, né, para poder gravar, então anotei todas as perguntinhas aqui para me estar respondendo junto com vocês, tá? Ó, tem várias perguntinhas. Confesso para vocês que lá no Instagram teve várias perguntinhas repetidas, então eu fui separando ali as perguntinhas, né, as primeiras, para me poder responder aqui. Então, por isso que eu não vou colocar a fotinha e nem vou falar o nome de quem me fez a pergunta lá do Instagram, porque senão alguém pode ficar chateado de eu não ter falado o nome, porque fez a mesma pergunta que o outro já fez, tá? Então, deixa de enrolação, né, amores, e vamos lá logo para as perguntas. A primeira pergunta foi assim: você tem quantos anos? Amores, eu tenho 26 anos, tá? Eu sou do mês de maio. No dia 26 de maio eu completo o ano, tá? Foi mãe com quantos anos? Amo acompanhar seus vídeos no YouTube. Muito obrigada pelo carinho, tá? Eu fui mãe, amores, aos 22 anos. Quantos anos o Braia tem? Gente, o Braia tem 3 anos, ele vai completar 4 anos em setembro, dia 12 de setembro, mês que vem. O que seu filho tem? Tem cura ou tratamento? Amores, o Braia, ele tem uma síndrome rara, chamada síndrome de Angelman, tá? A síndrome dele, até o momento, não tem cura ainda, mas existe vários estudos, vários grupos, né, de médicos, cientistas que estão estudando para descobrir a cura da síndrome de Angelman. Os resultados estão sendo bem positivos. Esse estudo, amores, que tá tendo sobre a síndrome dele, né, procurando uma forma de um tratamento melhor ou até chegando à cura, teve que parar um pouquinho devido à pandemia, né, então meio que atrasou um pouquinho, né, os resultados desses testes que vêm sendo feitos aí. Mas a gente pensa sempre positivo, né, amores? A gente pensa positivo, a gente espera, sim, que um dia venha a cura da síndrome dele, mas por enquanto, até o momento, ainda não tem a cura. E quando não tem a cura, a gente também não fica triste, a gente não fica desanimado, a gente vai atrás do tratamento, a gente procura, né? A síndrome dele tem tratamento, sim. Mas o tratamento, gente, ele é muito relativo para cada ser com a síndrome, né? Então, um exemplo disso é meu filho. Então, a síndrome de Angelman, gente, ela ataca todo o desenvolvimento global da criança, né? Da pessoa. O que a gente conseguiu observar para saber que o Braia tinha alguma síndrome foi o atraso no desenvolvimento, amores. Chegou o mês dele conseguir segurar o pescoço e ele não segurava, ele era mais molinho. Com 6 meses, geralmente, o bebezinho começa a sentar, né? Ficar mais firminho. Então, o Braia não tinha isso. Com 6 meses, ele ainda era bem molinho, né? Em torno de 7, 8 meses, a criança já tem força ali para poder ficar em pé, para engatinhar, né? Nesse momento. E o Braia, gente, não tinha isso. Então, eu comecei a observar isso nele, né? Comecei a observar que o Braia, ele era mais molinho, que o molinho, gente, que a gente fala é a hipotonia, tá? Que a hipotonia é a fraqueza muscular, né? Então, ela que causa isso. Ela que deixa a criança um pouquinho mais mole, a criança fica atrasada no desenvolvimento, né? Então, ali foram os primeiros sinais que eu comecei a observar no Braia,
para poder levar ele numa neuro, no geneticista, para poder procurar saber o que ele tinha. Confesso para vocês que demorou bastante tempo pra gente poder ter o diagnóstico, né? Se vocês quiserem que eu falo mais sobre isso em outro vídeo, né? Pra não ficar tão grande essa resposta. Então, deixem nos comentários que eu posso estar falando mais sobre isso, tá bom, amores? Mas o tratamento, resumindo, né, tudo, o tratamento da síndrome de Angelman, ela pode ser através de medicações, né? Porque dentro da síndrome de Angelman tem as crises de convulsão, né? Então, o Braia tem crises de convulsão, que é chamado de epilepsia, né? Então, o Braia tem a epilepsia. Os tratamentos da crise é através de medicações, né? Através de medicamentos. O Braia tem um atraso no desenvolvimento, então um dos tratamentos do atraso no desenvolvimento é a fisioterapia, né? Dentro da fisioterapia existem vários tipos. A fisioterapia que o Braia faz, amores, é chamada de TheraSwitch. É um método de fisioterapia que a criança consegue desenvolver mais rápido, consegue ser observada melhor, né, pelo profissional. Então, o profissional estuda a criança em si para poder dar um tratamento melhor, mais especializado para ela. Então, o Braia faz esse tipo de fisioterapia. Tem a hidroterapia também, que é feito ali na água. E as crianças com Angelman, gente, eles são apaixonados por água. Então, é uma terapia que funciona muito, que ajuda bastante eles, a hidroterapia, a natação também é muito importante. Porque como eles têm fissuras, são fissurados, apaixonados por água, pode ser perigoso para eles, principalmente se na sua casa tiver piscina, né? Pode correr o risco de afogamento, então é muito bom colocar eles na natação para eles aprender a nadar, né? E não se afogar. Outro tipo de tratamento que tem também é a psicologia, né? Porque dentro da síndrome de Angelman pode ter estereotipias, pode ter comportamento agressivo, pode ter depressão, pode ter várias coisas, gente, dentro da síndrome, né? Então vai depender ali de cada criança. Eu falo crianças, amores, porque meu filho é criança, né? Mas tem Angelmas aí com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 60. Tem Angelmas aí que vive bastante tempo, tá? Então não tem uma estimativa de idade, não. Então, amores, resumindo, né? O tratamento, ele vai depender daquilo que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem um atraso no desenvolvimento, ela vai fazer um tratamento para aquilo, né? Se a pessoa tem problema em deglutição, né? Que acontece também nos primeiros meses de vida ou até anos, né? Seletividade alimentar também pode acontecer, né? Então, o terapeuta ocupacional, o fono, né? Vai depender muito daquilo que a criança tem, o tratamento, né? Cada criança vai ter um tratamento diferente, porque cada criança vai precisar de um tratamento diferente, tá? Então, os tratamentos é mais isso, amores. Tem que ser avaliado tudo isso. O Braia, ele faz esses tratamentos, né? E se vocês quiserem saber mais sobre isso, não esquece de deixar aí nos comentários que eu posso estar gravando um vídeo falando só sobre a síndrome dele, quando a gente descobriu e tudo, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta, que essa foi grande. Você descobriu a síndrome do seu filho na gestação? Eu não descobri na gestação. A minha gestação, ela foi bem tranquila. Não foi uma gestação planejada, né? A gente não planejou ter um filho, mas aconteceu. O Braia veio. Descobri a minha gestação por mais ou menos ali em torno de 4 semanas. Quando eu descobri minha gestação, eu logo comecei o pré-natal, né? Fiquei super feliz de saber que eu estava grávida. Então, eu cuidei bastante na época que eu estava grávida. Fui na nutricionista, então fiz acompanhamento com nutricionista para me poder me alimentar melhor. Ia no pré-natal, né? Fiz vários exames durante a gestação, fiz a ecografia, fiz vários tipos de ecografia, né? Igual toda gestante faz. Fiz exames de sangue, o pré-natal fiz, né? Os trimestres ali, o primeiro trimestre não deu nenhuma alteração, nem o segundo, nem o terceiro, tá, amores? Sempre que eu ia no pré-natal, eu sempre era muito elogiada, porque
eu não ganhei muito peso durante a gestação, eu sempre cuidava bem da minha alimentação, os meus exames de sangue eram excelentes, as ecografias, né, o Brian estava sempre desenvolvendo bem, o Brian estava sempre com peso bom, tamanho bom, tá? Então, assim, durante a gestação eu não descobri, não tinha nem imaginava, amores, nem passava pela minha cabeça que o meu filho ia nascer com uma síndrome rara, não imaginava isso. Na época que eu estava gestante, eu estava cursando a faculdade, né? Eu estava na faculdade, então eu tive acompanhamento tanto do obstetra que cuidou do meu pré-natal, quanto das minhas professoras de faculdade, porque na época eu fazia uma matéria chamada Saúde da Mulher, e a professora me usava como exemplo, então ela media minha barriga, ela fazia exames em mim, mostrava para a sala inteira. Então assim, amores, durante a gestação não pude perceber nada, nem eu, nem os profissionais e nem minhas professoras descobriu na época. Porque a síndrome de Angelman, amores, ela não se descobre assim, por tamanho, por desenvolvimento, essas coisas não tem como descobrir ali durante a gestação. Não tem nenhuma alteração durante a gestação, tá, amores? No parto também não pôde se observar nada de diferente, era tudo normal, né? O Brian nasceu, amores, com 39 semanas. O Brian nasceu com 39 semanas. Ele nasceu com Apgar 9 e 10, né? Que significa que ele nasceu super bem. O Brian não foi pra UTI quando ele nasceu, ele não precisou de oxigênio, não precisou de nada, gente. Ele nasceu super bem, chorou quando nasceu, tudo tranquilo, amores, não consegui perceber nada ali naquele primeiro momento. E é isso, amores, não dá pra perceber ali durante a gestação. A gente só teve o diagnóstico da síndrome do Brian com 1 ano e 6 meses, né? Mas é isso, amores, durante a gestação eu não consegui observar, tá? Não é pergunta, só um elogio mesmo. Amo seu jeito meigo e toda a sua dedicação com sua família, sua casa. E mesmo sendo tão nova, é difícil ver isso hoje em dia. Muito obrigada por muito carinho quem deixou esse comentário lá. Eu fico muito feliz, gente, quando eu leio, assim, elogios de vocês, né? É um carinho muito grande, tá, amores? Próxima pergunta. Como você consegue cuidar da casa, do filho, levar ele nas terapias e ainda gravar vídeos? Menina, você é uma guerreira. Quando eu tava escrevendo essa pergunta, gente, eu achei engraçado, eu morri de rir. Muito obrigada, tá, amores? Mas, na verdade, como eu consigo? Na verdade, gente, ninguém consegue cuidar de tudo, tá? Às vezes aparece aí pra vocês que eu dou conta de tudo, né? Porque eu gravo ali algumas coisas do meu dia. Às vezes vocês pensam, ela dá conta de tudo, ela faz tudo e tal. Mas não, gente, nem sempre. Nem sempre a gente dá conta de fazer tudo. Tem dias que chega o final do dia e eu ainda falo, meu Deus, tem tanta coisa ainda pra me fazer, vou ter que deixar tudo pra amanhã, acaba acumulando, né? Então, resumindo, na verdade, eu não dou conta de tudo. Eu acho que ninguém dá conta de tudo, né? De fazer tudo. Mas a gente tem que pensar sempre nas nossas prioridades, né, amores? Então, o que é prioridade pra você? Você tem que fazer ali as suas prioridades do dia e depois vem as outras coisas, né? Então, pra mim, amores, a minha prioridade é acordar, ler a Bíblia, fazer oração, ir na academia, cuidar bem do meu filho, do meu marido, então organizar a casa, né? E aí por aí vai. Aí eu começo a entrar nas outras coisas, né? Cuidar da casa, fazer comida, lavar louça, colocar roupa pra lavar, entendeu? Então depois eu vou colocando essas outras coisas. Nos dias que a gente leva o Brian nas terapias, são dias, amores, que eu não faço muita coisa, porque a gente já passa bastante tempo do dia fora, né? Pra poder levar ele nas terapias. Então, são dias que a gente não faz muita coisa, né? E eu procuro fazer mais coisas no dia que eu tô em casa mesmo, tá, amores? Então, assim, eu vou sempre dividindo, né? Então, os dias que tem terapia,
Geralmente são dias que eu procuro não limpar a casa, são dias que eu só coloco roupa pra bater, só faço janta, lavo louça, né? Então eu vou dando prioridades a algumas coisas. Nos dias que eu tô em casa, aí são dias que eu já pego mais pesado ali, né? Vejo se tem necessidade de fazer faxina, se tem necessidade de colocar roupa pra lavar, entendeu? Aí eu vou fazendo isso, amores, e eu confesso pra vocês, assim, que eu tinha muito medo de casar, porque eu engravidei do Brian na época que eu estava noiva, né? Então eu ainda não tinha me casado quando eu ganhei o Brian, então eu tinha muito medo, amores, de me casar sendo mãe, né? Porque quando eu e o Geofran falava sobre casamento, era só nós dois, né? Mas a partir do momento que eu engravidei, que eu sabia que ia vir uma criança ali, então eu comecei a ter medo. Será que eu vou dar conta de cuidar da casa? Será que eu vou dar conta de cuidar do meu filho, né? E a gente sempre tem esse medo, né? Aos 22 anos ali, quando eu ganhei o Brian, meu Deus, fiquei um pouco perdida nos primeiros meses. Minha mãe vinha aqui pra casa me ajudar, eu tive toda a ajuda da minha mãe, todo o apoio. Nos 3 primeiros meses, minha mãe me ajudou bastante, né? Nesses primeiros meses. E aí depois minha mãe viu que eu fui dando conta, que eu conseguia fazer as coisas, né? E é isso, amores. E aí eu fui indo, aí até hoje. Eu vou tentando dar conta de tudo. Próxima pergunta. Por que você resolveu criar um canal no YouTube? Gente, desde a época que eu morava na casa da minha mãe, eu sonhava em ter um canal no YouTube, né? Eu queria muito, eu gravava vários vídeos e não tinha coragem de postar nem de editar. Naquela época que eu tava na casa da minha mãe, eu fazia faculdade e trabalhava. Então não tinha muito tempo, né? Pra poder gravar vídeos, pra poder, assim, cuidar de um canal, porque um canal no YouTube, ele demanda um tempo, né? Então, eu não tinha isso. Então, eu tinha muita vontade de criar um canal, mas eu não podia largar tudo pra poder criar um canal. Tinha um pouco de medo, tinha um receio de criar um canal e ninguém assistir meus vídeos, ninguém achar legal, criticarem, né? A gente sempre tem isso. Mas com o tempo foi passando. Eu fiquei grávida do Brian, logo o Brian nasceu, então nos primeiros meses ali do Brian eu tive que cuidar bem dele, então eu esqueci um pouco essa ideia de canal do YouTube. Mas depois que eu descobri que o Brian tinha uma síndrome rara, eu comecei a conversar com outras mães, né, em grupos, no Facebook, na comunidade do Facebook também. Comecei a conversar com outras mães sobre a síndrome do Brian, sobre como eu cuidava dele, os tratamentos. O Brian tem alergia alimentar, né, amores? Então eu comecei a cozinhar, fazer receitinhas saudáveis, aprendi a cozinhar sem a proteína do leite, aprendi a fazer bolo, doces, né? Várias coisas sem a proteína do leite. Então várias mães me chamavam pelo Instagram, pelo WhatsApp, pedindo receitas, pedindo dicas de várias coisas. Então eu fui vendo que eu levava jeito para isso. Então várias pessoas chegavam em mim e falavam: Gleice, por que você não começa a gravar suas receitas, posta no YouTube, quem sabe você ganha um dinheirinho, né? E várias pessoas me animando ali, principalmente minha família. Minha mãe mesmo fala que eu cozinho super bem. Minha mãe fala pra mim... Minha mãe sempre falou, né, Gleice, cria um canal de receitas e tal. Então eu tinha muito isso na mente de canal de receita. Só que aí depois eu fui parar pra pensar e eu falei assim: não, gente, mas eu não vou criar um canal só de receita, só pra postar as receitas, né, e tal. Eu quero mais do que isso. Eu quero ajudar outras mães, eu quero mostrar a minha vida, como que eu levo a minha vida de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Como que eu cuido do meu filho. Então eu quero mostrar isso para as pessoas não desistir do diagnóstico do seu filho, para elas correrem atrás, procurar o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico, amores, não é o fim do mundo, né? Tava isso, em criar um canal, falar mais sobre a síndrome do Brian, para ela ser mais conhecida, né?
porque quando eu tive o diagnóstico da síndrome dele, eu fui fazer pesquisas no YouTube, fiz pesquisas na internet e quase não achei ninguém falando sobre a síndrome dele, né? Então eu fiquei assim um pouco perdida no início. Meu Deus, o que uma mãe atípica faz? Como que uma mãe atípica lida com isso, né? Então eu pensava muito sobre isso. Então eu resolvi criar o meu canal para isso, amores, para encorajar outras mães, né? Mães atípicas que não sabem o que fazer quando recebe o diagnóstico, porque é muito forte, é muito triste, gente, você saber que o seu filho tem uma síndrome rara, que a síndrome do seu filho não tem cura. Então é muito triste saber que o seu filho, seu bebezinho, tem crises de convulsão. Gente, vocês não têm ideia como é ver uma criança tendo convulsão. Gente, é terrível, é triste, é desesperador, entendeu? Então, quando eu falo sobre isso, eu até me emociono um pouco, porque nessa vida de mãe atípica, a gente passa por muitas coisas, assim, filho internado, filho em hospital, filho sendo furado, né? Vários exames, vários médicos falando várias coisas na sua cabeça, então você se sente esgotada, você se sente cheia de tudo, sabe? Então eu achei melhor criar um canal. Eu achei muito legal essa ideia de criar um canal mostrando vlogs do meu dia a dia, mostrando pra vocês, compartilhando, né? Porque é tão bom, gente, a gente poder compartilhar a nossa vida e ver que vocês entendem o que eu passo, os comentários que vocês deixam nos meus vídeos, sabe? Quando vocês curtem os meus vídeos, vocês me animam muito. Eu me sinto muito animada pra poder gravar, pra poder contar pra vocês tudo, sabe, amores? Então, assim, é uma barra, um peso muito grande que a gente carrega nas costas de ter um filho especial. Mas eu confesso pra vocês que com a internet, depois que eu criei o meu canal aqui no YouTube, que eu comecei a gravar vídeos, eu confesso pra vocês que a internet tem me ajudado muito, gente, positivamente. E também, amores, eu não consigo trabalhar fora, né, porque eu preciso cuidar do Braia. Vocês acompanham, vocês veem aí, né, que é muita correria, então eu não consigo trabalhar fora, né? Eu preciso cuidar do meu filho, preciso dar atenção para ele, o cuidado necessário que ele precisa, né? Então, trabalhar com a internet te dá esse conforto, né? De você trabalhar da sua casa. Lógico que não é fácil, né, amores? Quem é YouTube sabe que não é fácil você gravar vídeo, você editar vídeo, você pensar num conteúdo legal, né? Dá bastante trabalho, assim como qualquer outro trabalho. Mas é a forma que eu me encontrei, gente. Gravar vídeo na minha casa, cuidando do meu filho, mostrando a minha vida, é uma coisa que eu me identifiquei e eu gosto bastante. Eu sou uma pessoa muito feliz, amores, de trabalhar aqui na plataforma do YouTube, tá?